Olá, nós vamos iniciar mais uma aula 9, sobre o tema obediência. A primeira pergunta, a primeira coisa, a afirmação, que podemos fazer é em relação à obediência e em relação também a esse tema, uma pergunta bem simples. Como devemos amar a Deus? Então essa pergunta, ela já vem acompanhada com a resposta, que é o início dessa apresentação, que é o tema dessa aula, que nós amamos a Deus através da obediência. Quando nós obedecemos a Ele, estamos amando a Ele. Mas temos também outra pergunta. É difícil obedecer a Deus? Então você vai pensar nessa pergunta, pausar o vídeo e responder. Bem, em 1 João 5,3 fala assim: porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos, e seus mandamentos não são pesados. Esse mesmo versículo, na versão NTLH, fala assim: pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. Então, se você respondeu que obedecer a Deus é difícil, segundo esse versículo, a resposta está errada. Esse versículo fala que obedecer a Deus é fácil. Mas você pode perguntar assim: será que realmente obedecer a Deus é algo fácil? Por quê? Mas a porta que nos leva à salvação não é estreita? Bem, obedecer a Deus é fácil quando nós estamos realmente aprofundados em amor. Lembrando que o apóstolo João era o discípulo do amor, Quando estamos aperfeiçoados em amor, nós percebemos que obedecer a Deus passa a ser fácil, ok? Então, vamos lá. Bem, Jesus, a palavra fala em Hebreus 5,8 que mesmo sendo filho, ele teve que aprender obediência. Então, até mesmo para Jesus, no sentido dele ser aqui 50% homem, 50% Deus, na verdade eu não vou dizer nem 50%, eu vou tirar aqui, certo? Apagar isso aqui, ó. Aqui nós vamos colocar 100% homem e 100% Deus, tá certo? Jesus foi isso, 100% homem e 100% Deus. Ele tinha a sua fragilidade, de ser humano, tinha as suas tentações, apesar de que não teve pecado, tá certo? Mas, e por isso, por ter essa fragilidade, ele pedia a Deus, ele teve que orar muito a Deus para livrar ele de todas as tentações, tinha uma grande comunhão com o Pai. Em Hebreus fala que ele era filho de Deus, filho aqui com F maiúsculo, e que ele aprendeu a ser obediente sendo ser humano. E que, aprendendo isso, através das coisas que ele padeceu, ele obteve a vitória. Ele teve que sofrer, aprendeu a obediência e assim foi vitorioso. Na oração que ele fez lá no Getsemane, ele orou assim: Pai, que o Senhor aparte de mim esse cálice. E isso é Jesus, homem, falando. Mas ele também fala que seja feita a tua vontade. Isso aqui é Jesus na sua condição de Deus, tá bom? Então, era isso que iria acontecer. Ele iria ser desamparado pelo Pai, por Deus, porque ele iria falecer, padecer por nós na cruz, a fim de perdoar nossos pecados. Então, o que Deus estava falando aqui, quando ele fala assim, livra de mim esse cálice é simplesmente a mão de Deus que não estaria mais sobre ele, porque ele estaria desamparado, E só que a gente sabe o fim da história, Tudo deu certo, tudo deu certo e temos a salvação hoje. Uma pergunta: qual foi o resultado da obediência de Cristo? Jesus foi obediente e obediente até a morte. E foi isso que aconteceu. Em Filipenses 2, 5-11, fala o seguinte: tendo o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus, pois ele, mesmo sabendo que era Deus, não usou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se a si mesmo, assumindo forma de servo, sendo reconhecido em figura humana. Certo? E foi obediente. Aí a palavra entra aqui em Filipenses. Ele foi obediente. E obediente até a morte. E morte de cruz. Okay? Então ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E o versículo no final fala assim:
No versículo, nessa parte final, fala que: e por isso Deus o exaltou acima de todo nome, nos céus, na terra e debaixo da terra, para que todo joelho se dobre e que todos reconheçam que o Senhor Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, a obediência do Senhor Jesus fez com que ele fosse vitorioso sobre o poder de Satanás, né? Que reinava através do pecado. Então, está aqui a vitória, né? Que o Senhor teve, foi devido à obediência. Agora vamos tratar de alguns conceitos. A palavra obediência, ela significa simplesmente aceitar as ordens de uma outra pessoa. Para muitos, aceitar ordens é como uma afronta, né? Para outros é sinal de esperança. E para nós cristãos deve ser sinal de esperança. Nós obedecemos à voz de Deus, a voz que Ele coloca em nossa própria consciência. É interessante notar que no hebraico, a palavra chamar, aqui sem o H no final, ela está relacionada com obediência. E é muito parecido com outro chamar que tem um H no final, no hebraico, que significa Deus presente. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando nós somos obedientes é a mesma coisa, soa similar a isso, pelo menos, que quando somos obedientes, Deus se faz presente. Isso lembra também a música, né, do Kleber Lucas, quando a música Deus Forte, né, que ele fala Jeová, chamar, Deus presente sempre está. Então, chamar aqui também significa, né, uma palavra no hebraico que também tem uma tradução, tem uma palavra muito semelhante que significa obediência. Então, para Deus estar presente, temos que ser obedientes. Então, outra pergunta: a quem devemos obediência? Então, a pessoa que lê essa pergunta já tem como resposta Deus. Outras pessoas vão dizer que devemos obediência aos pais. Enfim, é verdade que devemos amar uns aos outros, a todos, né? É um mandamento de Deus. Mas a pergunta: quem devemos obediência? Então, sim, a Deus, sim, a nossos pais, tá? Isso aqui faz parte dos 10 mandamentos, obedecer e honrar os pais. Mas a quem mais devemos obediência? E a palavra fala que devemos obediência às autoridades. Aqui, todos devem, Romanos 13:1, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. Então, devemos nos sujeitar. Muitas pessoas criticam e falam apenas mal, né, de por exemplo, políticos, policiais, tá certo? E realmente existem muitas pessoas que realmente fazem parte dessas corporações, dessas instituições com mais intenções, certo? Com intenções ruins. Porém, e não cabe a nós julgarmos, né? Para isso existem os órgãos competentes jurídicos, né, que fazem isso, que julgam, né? E no final de suas vidas, o próprio Deus vai julgá-los. Mas o que Deus, em sua palavra, nos manda fazer é orar por eles, sujeitar-se a essas autoridades e não se rebelar. Até porque o pai da rebelião, da revolta, é o próprio Lúcifer, Satanás. A obediência no reino de Deus, ela simplesmente é um principal alicerce. Tudo gira em torno de obediência. Tudo gira em torno de obedecer a Deus. O próprio plano de salvação, né? Que plano de salvação é esse? O plano que Deus, ele planejou desde o princípio para salvar o homem, sabendo que o homem iria entrar no pecado, ele proporcionou aí um plano, né, para salvar o homem, para livrar ele da morte eterna. Então, ele sabia que o homem iria falhar nesse quesito, obediência. Por isso, trouxe o seu plano de salvação, no qual nós somos salvos pela graça, certo? Mas por essa mesma graça que nós somos salvos, nós temos força, capacidade para vencer o pecado, certo? Então, existem alguns tipos de obediência, né? Aquela obediência graciosa, que é quando nós obedecemos de acordo com a graça de Deus, essa é a vontade perfeita de Deus.
É essa obediência que temos que ter. Existe também a obediência legalista, que é com base na lei, com base na obrigação, no medo. Não existe amor aqui. Então, não é um tipo de obediência que devemos ter. Existe outro tipo, né, que é a obediência parcial, tipo a de Jonas, quando ele... tipo a de Saul, né? Aqui, ó, Saul. Quando ele obedece, né, ao profeta, aqui está representando a Deus, ele vai lá, faz a obra que tem que ser feita, vence a batalha, mas essa história você vê em 1 Samuel 15, versículo 13, né? Ele vence a batalha como era ordenado, mas ele resolve, por exemplo, fazer do jeito dele. E às vezes o rei Saul fazia coisas que não eram a vontade de Deus, que Deus não tinha mandado, né? Então ele fazia 50% e os outros 50% fazia errado, né? Ele realmente vencia a batalha, mas tomava os despojos, em certas oportunidades fazia sacrifícios, né, que cabiam apenas aos sacerdotes, mas ele ia lá e fazia, então ele errava nisso. A obediência tardia já é outro tipo de obediência, né? Aí, por exemplo, é o caso de Jonas, agora sim, Jonas, tá? Essa obediência é quando a pessoa demora para cumprir alguma coisa, né? Jonas, ele tem que pregar em Nínive, né? E aí ele demorou muito para obedecer, mas acabou obedecendo, né? E no meio da história, por ele ter demorado, por ele ter fugido dessa missão, ele foi engolido por uma baleia. Então, nenhum desses tipos de obediência, legalista, parcial e tardia, são da vontade de Deus. Deus quer que venhamos a experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade, através da obediência graciosa, que vem por meio da graça. Por exemplo, aqui temos uma comparação. A lei, ela tem muito peso, é difícil de nós carregarmos, mas a graça, representada por esse homem aqui, isso aqui somos nós, tá? Levantando um grande peso, mas aqui é a graça do Senhor Jesus. Ela nos ajuda a suportar a lei, porque a lei fala da justiça. A justiça tem que ser cumprida, certo? Mas não por nossa própria força, porque nós não temos força, mas sim pela graça do Senhor, né? Jesus em nossas vidas, derramando o seu sangue na cruz. Alguns exemplos bíblicos de obediência, por exemplo, Samuel, quando ele obedeceu a Deus mesmo sem entender quando Deus chamava. Abraão, quando ele teve que sacrificar o seu próprio filho, que ele levou tantos anos, né, para conseguir tê-lo, né, o Isaac. Então, aqui nós vemos pessoas que tiveram obediência. Temos vários outros exemplos de homens e mulheres obedientes a Deus. Em contrapartida, temos exemplos de desobediência. O primeiro exemplo de desobediência é Lúcifer, quando deixou o orgulho tomar conta do seu coração e acabou saindo dos céus, né? O seu lugar inicial. Outro exemplo é Eva, quando come o fruto que Deus não permitiu e dá para Adão também. Um outro exemplo é Sansão, né? Quando, mesmo sendo escolhido por Deus para ser o juiz da sua nação, ele deixou a sua carne tomar conta das suas emoções. Ele acabou se envolvendo com mulheres que não deveria, acabou matando pessoas que simplesmente pela sua constante seu constante defeito, com raiva, com ira, enfim, essas pessoas, elas tinham tudo, né, para ser completamente usada por Deus em todas as etapas de sua vida, mas acabaram sendo tomadas pela desobediência. Então, vamos citar aqui algumas das consequências da obediência e também da desobediência no Velho Testamento, né, com base na Antiga Aliança. Ou seja, aqui a gente vai destacar o seguinte: de acordo com a Antiga Aliança, né, o que acontecia quando alguém desobedecia, quando ocorria o pecado, né? Então a pessoa desobedecia e alguma coisa acontecia com elas. A gente vai ver aqui. E também para quem obedecia, o que acontecia. Então isso está lá em
Deuteronômio, capítulo 28, né? O capítulo 28 inteiro, né, fala sobre bênçãos e maldições. E vou passar aqui pra gente. E é comum que a gente pense já, né? Algumas coisas importantes aqui. Quando a pessoa, de acordo com a antiga aliança, Velho Testamento, obedecia, ela tinha a aceitação. Quem desobedecia tinha rejeição. A pessoa que obedecia tinha honra. Quem desobedecia tinha desonra. Prosperidade ao invés de escassez. Domínio ao invés de escravidão. Vitória ao invés de derrota. Cura ao invés de doença. Então, todas essas questões aqui, essas coisas, eram realmente muito boas. Tudo no Antigo Testamento favorecia a quem era obediente. E quem era desobediente tinha todas essas maldições aqui. Aí você se pergunta, mas isso foi realmente no Antigo Testamento. E hoje, no Novo Testamento, será que as coisas são diferentes? Será que alguma coisa mudou ou algo assim? Bem, e a questão que eu posso falar para vocês é que a gente já passa, né, para o próximo tema aqui. Vou passar aqui para vocês. Nova Aliança, tá? Aqui, quando se fala em Nova Aliança, está falando sobre a ação do Senhor Jesus, o que a morte e ressurreição do Senhor Jesus trouxe em relação àquelas maldições, né? Que antigamente era o seguinte: pecou, já vai atrair maldição para a pessoa. E com a morte e ressurreição do Senhor Jesus, essas maldições foram canceladas, foram anuladas. Isso não quer dizer que uma pessoa, que a maldição ela não exista mais. Hoje, bênção e maldição continuam existindo. Mas imagine que naquele tempo do Velho Testamento, as pessoas eram reprimidas na hora, né? Hoje não. Com a morte e ressurreição do Senhor Jesus, e veio a graça do Senhor Jesus sobre aqueles, né? Sobre as pessoas, tanto os crentes quanto os descrentes, todos recebem dessa graça, né? De qualquer forma, se uma pessoa ela vive uma vida de desobediência a Deus, ela não necessariamente vai sofrer com aquelas condenações, aquelas maldições que foram ditas antes. Mas a ira de Deus vai permanecer sobre elas, porque ela vive uma vida de desobediência a Deus. Então a ira de Deus está sobre essa pessoa. O que vai acontecer é que não só com ela, quanto com todos nós, nós chegaremos um dia que vamos prestar contas de nossas vidas diante de Deus. Aí nesse momento a ira do Senhor vai cair sobre essas pessoas. Entendeu? Enquanto essa pessoa tem vida, tem tempo de arrependimento. E isso tem a ver com graça do Senhor Jesus. Por que graça? Porque foi de graça e é de graça pra gente, né? Para Jesus teve um alto preço, mas para a gente é de graça a salvação, a oportunidade do arrependimento. E essas pessoas que não temem a Deus, elas possuem essa oportunidade. Então, o que acontece? Mesmo que elas não sofram consequências aqui na terra, vai prestar contas depois. Porque apesar de estar debaixo da ira de Deus, ela também tem a grande oportunidade de ter a sua graça. Em Gálatas 6,7 deixa bem claro que de Deus não se zomba e tudo aquilo que o homem plantar ele vai colher. Então fica claro aqui, na própria palavra fala sobre a oração do Pai Nosso. Quando o Senhor Jesus fala, orem assim, aí tem uma parte que é assim: venha a nós o vosso reino. Quando se fala em reino de Deus, fala em vontade de Deus. Ou seja, se nós pedirmos para que o reino de Deus venha, estamos pedindo também para que a sua vontade venha a ser feita em nossas vidas. Inclusive, é até bom a gente debater sobre isso, sobre a vontade de Deus. Existem dois tipos de vontade, certo? A vontade perfeita de Deus e a vontade apenas permissiva. A vontade perfeita é quando
nós estamos orando e aí encontramos juntamente com nossos líderes aquilo que é a vontade de Deus. Às vezes você não vai precisar do líder, às vezes é você e Deus. E a palavra, né, de acordo com a Bíblia, de acordo com as Escrituras, de acordo com o seu próprio bom senso, né, em relação à sua fé, você vai encontrar o caminho correto a seguir. Isso é a vontade perfeita de Deus. Mas tem situações em que tudo diz que você não deve ir. Às vezes um relacionamento que você não deve entrar. Os seus líderes até falam, né, que você não deve entrar, mas às vezes a gente não dá ouvido. A gente ora. E Deus é um cavalheiro, né? Ele vai falar assim pra gente: se você insiste tanto nisso, eu permito. É a vontade permissiva dele. Por quê? Porque temos o livre-arbítrio, não é isso? A questão do livre-arbítrio é muito forte. Então, esse livre-arbítrio, ele pode ser muito maléfico pra gente, né? Porque a gente faz do nosso jeito e pode acabar se dando mal em relação a essa escolha, certo? Então, a vontade perfeita de Deus é aquilo que nós temos que procurar. Aquela vontade realmente que está no coração de Deus e não no nosso coração. É um Deus que entende o que é atemporal, ou seja, algo fora do tempo, e não a gente que está vendo somente o presente. Vou apagar essa parte aqui. E por fim, essa vontade permissiva, ela é uma estratégia, né, de Satanás, porque Satanás ele usa da sua principal estratégia para enganar o homem, uma de suas principais, os atalhos, né? Por exemplo, Jesus foi tentado num deserto. Ele estava passando fome e era mais fácil para ele realmente transformar uma pedra em pão e comer, né? Então, o que foi que aconteceu? Ele fez isso? Não. Ele não fez isso, porque ele precisava cumprir o propósito ao qual ele foi chamado. Então, realmente, ele foi tentado realmente na sua necessidade física. Satanás tentou colocar Jesus numa posição de glória. Jesus tem uma posição de glória hoje, mas naquele tempo não era não era esse o processo que Jesus deveria entrar, e realmente ele venceu essa tentação. E por fim, o inimigo tenta colocar tentações, por exemplo, camufladas de espiritualidade. Ou seja, são atalhos, são coisas mais fáceis que o inimigo quer colocar em nossas vidas. Nós podemos concluir através disso alguns pontos importantes, como por exemplo alguns princípios que confirmam se estamos na perfeita vontade de Deus. Por exemplo, a aula de hoje é sobre obediência, e você pode se perguntar assim: mas o que eu preciso saber, né, para entender se eu estou sendo obediente ou não? Será que estamos sendo obedientes ou não? Então, temos que, primeiro, ver se o que a gente quer está nas Escrituras. Aquilo que é a sua vontade bate com o que está nas Escrituras. O que você ouviu? Segundo ponto aqui. O que os seus líderes falam sobre isso? É importante que todo homem na Bíblia, homem de fé, ele teve um líder, né? Ele teve alguém que pudesse guiar ele. Então, no terceiro ponto é o seguinte: o Espírito Santo testifica isso. Então, quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo habita em nós. Então, a partir da nossa experiência de oração com Ele, de vida com Deus, o Espírito Santo testifica isso, essa é a nossa vontade. Ponto 4. Isso traz paz ao nosso coração. Em Provérbios 4:23 fala que o nosso coração é enganoso. Ok, mas quando estamos com o coração entregue a Deus, ele se torna um coração sadio. Tanto é que Deus fala que lá em Salmos que o desejo de Deus é satisfazer as vontades, que se nós nos deleitarmos nele, ele vai satisfazer as vontades do nosso coração. Mas aí é um coração sadio, um coração espiritualmente firme. Segundo ponto, você ouviu que os seus pais falam sobre esse assunto? Então, ter as bênçãos dos pais é muito importante. Por fim, primeiro temos que acessar o mundo espiritual para depois acessar o mundo material. E queremos aqui concluir, finalmente, com uma frase do George MacDonald, né,
que ele diz assim: a obediência é a chave de todas as portas. Isso quer dizer o quê? Tanto na nossa vida profissional, ministerial, conjugal, ou em qualquer tipo de área, a obediência, ela abre portas. É uma reflexão que nós deixamos aqui, tá certo? E espero que todos vocês fiquem com Deus. Até mais.